Olha, se só de ouvir a palavra vender já dá aquele arrepio na espinha, então a gente está junto nessa. A boa notícia é que vamos mergulhar fundo para transformar essa coisa que muita gente teme em uma habilidade. Sabe, uma habilidade humana poderosa de verdade. E para isso, a gente vai se inspirar na jornada e nos ensinamentos da Carol Yasmin. Então, vamos direto ao ponto? Pensa comigo. Por que será que a palavra vendedor, nossa, às vezes ela vem carregada de um peso, né? Traz um certo desconforto. É exatamente isso que a gente vai investigar agora. A psicologia por trás desse sentimento e, o mais importante, como é que a gente faz para virar essa chave? Parte 1. Por que a gente tem tanto medo de vender? E o subtítulo já entrega o jogo, né? O estereótipo do vendedor bandido. Para entender isso, a gente precisa ir lá na raiz da questão. Sabe aquela imagem que vem na cabeça do vendedor chato, insistente, que quer empurrar algo a qualquer custo? Pois é, essa imagem cultural criou um medo gigantesco na gente, não só de comprar, mas principalmente de estar nesse papel, o de vendedor. E olha só que termo perfeito para isso. Empurrão terapia. É genial, né? Fomos basicamente programados para enxergar a venda desse jeito, como uma terapia de empurrar coisas, onde o único objetivo é fechar a venda, não importa como. É a ideia de que vender é sobre forçar e não sobre ajudar. E o pior é que essa percepção está muito, mas muito enraizada na nossa cultura. E essa frase da Carol Yasmin, nossa, ela resume tudo. Quando falamos a palavra vendedor, carregamos conosco uma objeção interna da sociedade. Ou seja, presta atenção nisso. Esse desconforto todo não é um problema seu. Não é uma falha pessoal. É um preconceito que a sociedade construiu. E o primeiro passo para superar qualquer coisa é reconhecer que ela existe, né? Parte 2, Vendendo para o Cérebro, uma introdução a neurovendas. Ok, a gente já entendeu bem o problema. Agora, qual é a solução? E é aqui que a coisa começa a ficar interessante. A proposta é uma virada de chave, uma mudança total de perspectiva. Vender não tem nada a ver com empurrar produto. Tem a ver com entender como o cérebro humano funciona. Bora ver como é isso? Então, o que é essa tal de neurovendas? É basicamente usar o que a neurociência já descobriu sobre como a gente toma decisões e aplicar isso na hora da venda. É usar as palavras certas, os comportamentos, os gestos, tudo para criar uma conexão de verdade. E, olha, é muito importante dizer, isso não é sobre manipulação, não é sobre truquezinho, é sobre se comunicar melhor de um jeito que o cérebro da outra pessoa entende e confia. E esse quadro aqui, gente, ele deixa a diferença cristalina. De um lado, a gente tem vender o produto. Do outro, vender o resultado. É sair do o quê e ir pro porquê. Pensa bem, ninguém quer comprar um aspirador de pó. A pessoa quer o quê? Uma casa limpa, tranquila, um ambiente gostoso. Ninguém acorda querendo comprar um plano funerário, né? A pessoa busca a paz de espírito, a segurança de que tudo vai estar resolvido para quem fica. A gente não vende objeto, a gente vende o sentimento, a solução final. Parte 3. A jornada de R$ 250 a milhões. Um estudo de caso de transformação. Ok, tudo isso é muito bonito na teoria, né? Mas a grande pergunta que fica é, isso funciona mesmo, na vida real? E para responder isso, nada melhor do que olhar para a jornada da própria Carol Yasmin. Ela é literalmente a prova viva de que esse método funciona. Olha só essa trajetória, que impressionante! O ponto de partida, operadora de telemarketing, ganhando R$ 250 por mês. Daí ela se destaca, vira uma das melhores, chega a dobrar as metas. Dá um salto, sai do emprego e começa a treinar equipes de vendas em empresas. E aí vem março de 2020. A pandemia. O que poderia ser o fim, na verdade, se torna um grande teste. Ela é forçada a ir para online e, gente, a primeira live dela teve 6 pessoas. 6. Mas a partir dali, aplicando exatamente os princípios que ela ensina, ela construiu um negócio que hoje já impactou mais de 5.000 alunos. É uma jornada e tanto, né? Parte 4, a moeda da confiança. Como vender em um mundo cético. O sucesso dela não foi um passe de mágica, né? Longe disso. Ele foi construído tijolo por tijolo, em cima de um dos pilares mais importantes de todos, especialmente hoje em dia, num mundo onde todo mundo anda com o pé atrás, a confiança. E para a gente entender o tamanho do desafio, dá uma olhada nesse número, 93%. Respira fundo e pensa nesse número, 93%. O que será que isso significa? É isso aí. Essa é a porcentagem de brasileiros que dizem não confiar em outros brasileiros. É um dado chocante, né? Agora, para pensar no tamanho da barreira que qualquer pessoa que quer vender algo enfrenta. A gente já começa o jogo no modo difícil, partindo de um cenário de desconfiança quase total.
Então, como é que se derruba o muro de 93% de desconfiança? A resposta está aqui, em 2 pilares que parecem simples, mas são absurdamente poderosos. Primeiro, familiaridade. É sobre consistência. A Carol, por exemplo, fez uma aula ao vivo toda santa quinta-feira, às 8 da noite, durante 2 anos. Ela se tornou parte da rotina das pessoas. E o segundo pilar, reciprocidade. É sobre entregar valor de verdade, sem pedir nada em troca. Dar conteúdo bom, ajudar de fato. Com isso, ela construiu uma audiência gigante e leal, muito antes de pensar em vender para essa galera em massa. E quer um exemplo perfeito do que é conteúdo de valor? Olha isso. Um dos vídeos dela que mais viralizou, que trouxe 100 mil seguidores de uma vez, foi um tutorial simples ensinando como mandar uma chave Pix do jeito certo, de forma profissional. Viu só? Valor não é sobre ser complicado, é sobre ser útil. Ela resolveu um problema pequeno, mas real, de muita gente, e isso, na prática, mostrou que ela sabia do que estava falando. Parte 5. Técnica, repetição e ambição. Construindo a mente de um vendedor moderno. Bom, agora que a gente já entendeu a estratégia, vamos ver como tudo isso se encaixa numa mentalidade, num jeito de pensar. Porque a grande virada de chave é entender que ninguém precisa nascer um vendedor nato. É tudo uma questão de construir um processo. E os pilares dessa mentalidade são estes aqui. Primeiro, antifragilidade. Adorei essa ideia de tratar o não como bom dia. Não é pessoal, é só um dado, faz parte. Segundo, repetição. Não tem segredo, né? Quanto mais a gente faz algo com a intenção de melhorar, melhor a gente fica. É inevitável. Terceiro, processo. Ter um método, um passo a passo, dá uma confiança que talento nenhum consegue dar. E por último, ambição. E aqui ambição não é ganância, viu? É ter metas grandes que te forçam a ser criativo e a encontrar soluções. É o motor de tudo. E essa tabela aqui põe os pingos nos is. Quem é melhor? O vendedor nato, que vive de carisma, ou aquele que é guiado por um processo? O nato depende do dia, o resultado dele é inconsistente. Já quem tem processo tem um método que pode ser repetido, ensinado, melhorado. Os resultados se tornam consistentes e, o mais importante, escaláveis. Fica muito claro que vender não é um dom, é uma habilidade. E como toda habilidade, pode ser aprendida, praticada e, sim, dominada. E para a gente fechar, essa frase aqui amarra tudo de um jeito perfeito. Quando o que você vende melhora a vida das pessoas, é impossível a sua vida não melhorar também. É o arremate final. Vender deixa de ser aquele ato egoísta da empurro-terapia e se transforma em uma missão, em um ato de serviço de realmente fazer a diferença na vida de alguém. Então fica aqui essa reflexão para a gente levar. E se vender não for sobre uma transação, mas sim sobre uma missão? E se o nosso trabalho, seja ele qual for encarado não só como um negócio, mas como a nossa forma de causar um impacto positivo no mundo? Como isso mudaria a forma como a gente se apresenta, como a gente conversa, como a gente oferece o que tem de melhor? Fica aí a provocação.